Vocês estão bom? Eu tô bom, muito bem. Aonde estou não é relevante, mas tenho certeza, trabalhando, lutando e lutando muito, porque ao invés de me concentrar em estar aí pedindo votos, eu infelizmente não posso, dadas as circunstâncias. Por quê? Porque a turma de covarde, aqueles que mantêm esse sistema corrupto, nefasto, infame, de pé, insistiram em colocar mais obstáculos do que aqueles que já havíamos de transpor. Vocês estão assustados? Sério? Meu telefone está com um caminhão de mensagens aqui, me perdoem. Não consigo responder na velocidade que eu queria, vou demorar pelo menos um mês ou mais para responder tanta mensagem que chegou aqui. Algumas que eu tenho visto, na medida do que me sobra de tempo, me alegra muito. Muita mensagem positiva, de energia, esperança, fé. Outras me deixam um tanto quanto perplexo, porque eu já falei a respeito disso inúmeras vezes e talvez eu esteja sendo muito ineficiente na minha comunicação e a compreensão esteja um pouco aquém daquilo que é necessário. Continuo lutando. Se existe alguém fazendo pesquisa e apontando que não adianta os senhores optarem pelo meu nome, isso daí é nada mais, nada menos do que mais uma estratégia dessa gente corrupta para me descredenciar frente aos senhores. Assim que tiver uma decisão transitada em julgado, eu venho a público e comunico aos senhores. Até que essa não chegue, eu continuo lutando com todas as forças. E mesmo que essa decisão chegar favorável ao grupo de oportunistas de urubus, tenho certeza, eu não nasci prefeito, eu vou continuar lutando pela nossa cidade do mesmo jeito, com as ferramentas que tenho e com a estratégia que eu tracei. Mas volto a repetir e reforço, tenho convicção de que conseguiremos demonstrar à justiça que esses oportunistas, quiçá coniventes ou comparsas desse sistema corrupto, estão fazendo é nada mais, nada menos do que tentar dar continuidade a toda essa sujeira. Repito, estão assustados com a quarta? Vou compartilhar com os senhores. Na verdade, deve ter alguns dos nossos aí me acompanhando. Quem estiver aí assistindo a live, já compartilha para nós aí. Me perguntaram se poderia. Óbvio que é público, mas isso dá um certo trabalho para poder conseguir. Não é informação privilegiada. Mas se houve esse desfecho, é porque teve gente com coragem, com compromisso com a população guapense, para lutar pelo que é correto. Eu não fiquei ganhando dinheiro público, fingindo me preocupar com vocês, não. Eu não vim aqui fazer campanha política falando que eu prestei X serviço e recebi muito bem por isso, não. Eu nem costumo ficar enaltecendo as emendas parlamentares que consegui, porque era minha obrigação. Como vereador, consegui antes de ser e consegui depois. Mas não fico pomposo e pedindo louros para isso, não. Eu entendo que como político é minha obrigação. Mais do que conseguir recursos, é conhecer aonde está o estrago. Como é que essas pessoas que dizem ter o caminho das pedras, que estão aí com seus belíssimos e extensos planos de gestão, afirmam que podem servi-los de maneira eficiente se eles não conhecem? Porque eu quero partir da premissa de que eles não conhecem. Porque se eles conhecem, fica pior ainda para eles. Concordam comigo? Já leram aí a quarta denúncia do Ministério Público acerca dessa bandalheira? Quanto? 55 milhões! Então Tiago Câmara conseguiu barrar
Um possível desvio de 55 milhões, é isso? Ah, o Thiago é arrogante demais. Me chamem de arrogante. Ah, porque ele... Não, qualquer um denunciava no Ministério Público. Por que não fizeram? Eu vi. Eu combati. Eu denunciei. Eu informei. Eu colhi informações. Eu levei. 1, 2, 10, 20, 30 vezes. Tudo que chegava ao meu conhecimento eu reportava ao GAECO. Olha, vão roubar o nosso asfalto. Olha, vão roubar o nosso asfalto. Ah, o Thiago fala demais. Muita gente aplaudindo alguns caminhões estacionados em uma determinada rua. Não chamou a atenção do médico, do contador? Aquilo não saltou aos olhos de ninguém? Só do louco aqui? Do agressivo? Daquele que grita, que xinga, que fala alto? Isso não era relevante para a nossa gente? Um asfalto tão esperado, tão almejado, quando vai sair, sai à custa de financiamento. E no que dependesse desses que se dizem boa opção aos senhores, o asfalto teria batido asa e a dívida teria ficado para vocês pagarem. Alguns afirmam que pagou dívida. Outros fizeram 7 mil cirurgias. E o que isso trouxe de impacto realmente para a população guapeense? Eu pergunto. Ah, não, mas qualquer um denunciava no Ministério Público. Quando eu disse para os senhores, em especial para aqueles que me criticavam, por favor, tenham um pouco mais de complacência comigo, porque o que eu tomei conhecimento e estou levando adiante são coisas de deixar perplexo o mais incrédulo dos cidadãos. Muita gente, ah não, isso daí é sensacionalismo. Tá fazendo para ganhar like. Tem gente falando que eu encarno um personagem, eu que abro uma live independente das circunstâncias. Tô aqui com 2 telefones escorados em uma garrafa de café. Qual a programação? 0, nenhuma. Só achei que deveria falar, contrariando alguns que querem que eu pare de falar, literalmente, mas ainda dando a cara a tapa para mostrar para vocês que sair fazendo videozinhos assessorado por marqueteiros para dizer aquilo que vai convencer vocês é muito fácil. Se eu tivesse recebido 80 mil de fundão, o que nós recebemos não é suficiente para pagar os compromissos que assumimos. Porque a responsabilidade é sob a prestação de contas de 37 candidatos a vereadores, mais de prefeito e vice-prefeito, mais jurídico, mais marketing, mais gráfica, uma infinidade de ações que são necessárias. E nós estamos tomando essas ações com o pouco que conseguimos. Agora, seria muito simples eu ter recebido de alguns empresários, se é que podemos colocar dessa maneira, montar um estúdio bacana. Fala, professora, fala, doutor. O outro fica quietinho, deixa os dois se degladiarem. Depois eu chego e pego tudo. Eu continuo aqui com os meus erros, com os meus acertos, demonstrando a vocês de maneira veemente, clara e verdadeira. Não foi a quarta não, viu? Tem alguém do nosso grupo aí? Compartilha, por favor, a quinta. Leiam as transcrições que eu mal tive tempo de correr os olhos. Comecem de trás para frente. Eu não sei porquê, talvez seja realmente loucura. Qualquer documento que eu pegue, exceto livros, é claro, porque eu não quero perder o prazer de ler a história no final e depois começar do início, mas geralmente quando eu pego um documento eu começo a lê-lo de trás para frente, pelo menos a primeira ou última página eu leio ela antes de dar início à página, obviamente, inicial. Então leiam. São mais 2 denúncias, mais pedidos de afastamento, mais questões esfregadas na cara da população
que diz respeito a recursos direcionados para a saúde pública, é a saúde pública. Vocês estão entendendo? Porque a hora que vocês chegam na Santa Casa, vocês não têm estrutura para ser bem atendido. E aquele que fala baixinho, que faz... Hoje diz saber tudo, tem a receita para resolver todos os problemas. Mas enquanto essa bandalheira estava acontecendo debaixo do nariz dele, ele não sabia de nada. Estou fazendo as minhas 7.000 cirurgias, tá entrando no meu bolsito, então tá tudo certo. Bom, meus amigos, o porquê que eu estou vindo a público de novo, para mostrar para vocês que quando eu poderia estar visitando, tomando um cafezinho aí na casa de vocês, eu não posso, porque essa gente não dorme. Qual a proposta que eles têm? Anula Thiago Câmara, mata Thiago Câmara, enche a boca dele de bala, como disse o defensor do médico. E o médico, mais uma vez, para ele tá tudo bem. Como as ameaças que sofreu minha esposa e filhos que estão aqui atrás de mim. Tá tudo certo. Emite uma notinha ali no Facebook, fria, insensível, desumana, e tá tudo certo. Por que se preocupar com a integridade física de uma mulher, de uma mãe, ou de 3 crianças? Isso não é relevante para ele. Não é relevante para a vice dele. Não foi. Porque enquanto a cidade assistiu, ouviu, leu, atônita, uma quadrilha tramar contra a vida de mulher, de mãe e de crianças, ele se deu ao trabalho de escrever uma notinha. Depois que a justiça, depois que transitar em julgado, daqui 20 anos talvez, aí quem sabe, daqui 20 anos ele vem caquético, escrever uma nota, o Gaieco estava certo. Por enquanto ele prefere esperar o desfecho. Eu sou pai, eu sou homem, eu não tenho pago para ver. Tenho feito de tudo para defender aquilo que é mais caro para mim, que é minha esposa, meus filhos, a minha vida e os interesses de vocês. Porque diferente dessa gente, eu tenho princípios. Eles podem ficar esfregando informações distorcidas para poder convencê-los de que eu sou um monstro. Eles podem continuar utilizando recursos infindos, sabe-se lá de onde vem, para pagar marqueteiros, para fazer com que a imagem deles seja absorvida pela população como bons moços, como gestores capazes, eficientes. Por que que eles não aceitam, nunca aceitaram debater comigo? Ah, porque o Thiago é louco, vai gritar. O louco lá em São Paulo foi o que tomou cadeirada. E tá todo mundo aí dessa esquerda nojenta passando pano. Inclusive na nossa esfera. É pequenininha, mas merece uma manifestação, um repúdio por parte de quem é pessoa pública. Merece um posicionamento. O Thiago está querendo parecer com o Pablo Marçal. De maneira alguma. Tenho inúmeras ressalvas com alguns dos comportamentos dele. Inúmeras. Mas, entre aquilo que existe ali na política de São Paulo, eu obviamente optaria por aquela moça do Novo. Qual é o nome dela? Me fugiu aqui. Mas é a candidata a prefeita pelo Partido Novo. Agora, dentro daquele contexto, ela tem possibilidades realmente de ser eleita? Não. Dos que tem, o Bolis, Datena, o Nunes e o Marçal. O Marçal é cheio de defeitos. Não, mas ele tomou uma cadeirada e está todo mundo passando o pano. É como o Thiago Câmara. Eu grito, o errado sou eu, mas quem está ali, uau, tá tudo certo. E a vereadora, vocês sabem quem é, né? E a vereadora, será que ela vai falar alguma coisa? Ai. E aí? É muito fácil julgar Thiago Câmara perdendo uma paciência com a vereadora, não é? Mas ninguém sabia do que eu sabia. Aí é muito fácil julgar.
É muito fácil o médico falar que eu não tenho nível. Eu não tenho nível? Por quê? Porque eu tomo cachaça? Porque eu dou defeito? Fiz isso a minha vida inteira. Não tô encenando para absolutamente ninguém. Não passei agora a agachar, a lidar com churrasqueira, a mexer com o povão para fazer graça como político, não. Não deixei de ser o que eu sou, o que eu fui, o que eu era. Continuo exatamente o mesmo. Agora tem gente que passa a frequentar igrejas, velório, que põe a esposa para entregar a hóstia, para fazer leitura, para fazer ceninha, para convencer vocês. Essa é a política deles. Perguntem se eles têm coragem de discutir comigo o orçamento público municipal. Pergunta se eles sabem qual a fonte de receita pode ser enxugada para fazer com que aconteça verdadeiramente a construção de uma nova Santa Casa. Falar até papagaio fala. Tem quanto tempo que nós estamos ouvindo políticos prometerem que os filhos de Guapé nascerão em Guapé? Mas como? Eles sabem em que pasta pode ser promovido uma economia a fim de direcionar esse recurso para essa coisa tão importante, que é dar paz, alento para uma gestante? Eles não sabem, eu sei. Ah, você sabe executar? Não, mas eu sei quem sabe. E eu sei aonde está o recurso. E eu sei qual torneira fechar, sem prejudicar ninguém. Ninguém que trabalhe, obviamente. Porque eu tenho coragem suficiente para fazer o que é necessário. Eu já demonstrei. Eu não fiquei assistindo. Eu não fui lá no Ministério Público, joguei 2 páginas lá e falei assim, tá tudo bem, agora vocês se virem. Não, são quase 4 anos. Qualquer coisa que chega ao meu conhecimento e que eu ainda busco, tá aqui, ó. Não recebo nada de feedback, nada de privilegiado. Tomo conhecimento igualzinho vocês. Inclusive, foi gente daí de Guapé que me passou. Mas sempre que eu recebo, eu consigo enviar direto para o GAECO. Sabe por quê? Porque eles acreditam em mim. Porque eles entenderam o meu sofrimento, o sofrimento da nossa gente. Não é porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais louco, porque eu sou mais inteligente, porque o meu linguajar, a hora que eu escrevo as denúncias, é perfeito, né? Tá vendo aí a minha conjugação verbal? É porque eu escrevo peças magníficas que saltam aos olhos deles. Não tem nada disso. Quando eu coloco no papel, eu coloco com a linguagem que eu consigo. A única denúncia que foi formulada com a ajuda de um advogado foi a primeira. As demais eu fui pegando esqueleto de um, de outro. Não sou obrigado a conhecer as técnicas jurídicas para demonstrar que a Santa Casa estava sendo roubada, para demonstrar que eles assaltam você quando você vai fazer uma travessia ou uma balsa, para demonstrar que se uma gestante fica passando perrengue, desespero, é por conta de gente corrupta. Não precisa. Coloco lá com a minha linguagem, com os erros de português, de concordância, com as falhas técnicas no que diz respeito à execução de uma peça jurídica. Eu não sou advogado, mas faço o melhor que eu posso dentro das minhas limitações. E aqueles que assistiram, o que eles fizeram? É realmente neles que vocês querem acreditar? 55 milhões quase batendo asas. Um asfalto desejado por toda a população. Até quem mora lá na Volta Grande deseja esse asfalto Guapé Santo Antônio. Guapé Pontal, né, na verdade. Todos nós ansiamos por isso. E qual o direcionamento? Ah, traz uma empresa ali, vamos ajeitando. Sabe como é que é? Vamos dando jeitinho. Contrata por inelegibilidade. Olha, eu não dou conta nem de falar. Inelegibilidade. Ah, cria uma dificuldade aqui. Vocês lembram da Rio Negro? Quando eu fui lá com um bolinho para debochar, para chamar a atenção dos senhores para a gravidade. Gente, 2 anos da nossa praça que não ficou linda. Vocês estão vendo isso aqui? Poderia ser uma escola, poderia ser uma creche. Eu fiz reuniões, falta uma, em quase todas as fábricas de costura aqui de Guapé, compostas, em sua maioria, por mão de obra
do sexo feminino. E a agonia, a aflição, a preocupação de algumas daquelas trabalhadoras com a ausência de serviços que poderiam ser formidáveis. Se eu sou prefeito, de verdade, o doido falando merda. Imaginem os senhores ter uma creche do lado de uma prefeitura, junto do gabinete. A hora que você estiver mais estressado, mais nervoso, você chega perto de meia dúzia de criança e sente aquela energia positiva, almoça com elas. Que coisa maravilhosa que seria isso. É loucura sonhar? Não, não é de jeito nenhum. Imagina a servidora pública, a professora, mãe de crianças da idade dos meus filhos, poderem, em seu intervalo de almoço, ir lá e abraçar, ficar um tempinho com o filho. É difícil isso? Não, não é. Não é. Nem um pouco. Mas por que que não é possível dentro dessas perspectivas que nós temos hoje? Porque rouba-se demais e enxerga-se de menos. Ou enxerga-se demais, mas daquele jeito, sabe como é que é? Tal qual aquele que estava lá dentro da Santa Casa e não viu nada acontecer. Eu que estava fora vi. Ele que estava lá dentro não viu não. O Thiago fala mal de servidor. Não. A maioria dos bons servidores tem o meu respeito. Eles me ajudaram demais. Não fosse por eles, eu não tinha conseguido as informações que eu levei até o GAECO. Não foi uma vez só que eu conversei. Não foram 2 ou 3, foram diversas. Continuamos conversando até hoje. Opa, Thiago, aconteceu isso daqui. Manda pra cá. GAECO, toma. Serve, usa. Não serve, descarta. É assim que funciona. Mas na perspectiva da turminha, e eu digo turminha, obviamente, resguardando a pequena parcela, porque volto a dizer, tanto do lado de Pedro quanto Evandro, a maioria são boas pessoas, eu tenho consciência disso, então eu não generalizo. Livre-arbítrio. Não gosto do jeito do Thiago falar, tô inseguro se eles vão derrubar o Thiago ou não, eu quero ser vereador, mas tô com medo de ir pro lado dele e ele cair. Bobagem, né? Porque tá aí o nosso grupo de candidatos que estão estabelecidos, independente da minha situação. Vou continuar ajudando cada um deles, me doando, para colocar gente lá naquela Câmara. E não mafiosos, porque a verdade é essa, é uma máfia. Dá um servicinho pro meu filho aqui que eu aprovo aquilo que você mandar. Emprega meu papagaio, meu periquito, meu parente. Coloca minha prima lá. Me dá um lotinho aqui, vamos aprovar. Mais uma expansão urbana, mas não cabe mais. Não, mas vamos aprovar. Depois nós colocamos um lotinho no nominho do Laranjinha. E vamos empurrando com a barriga. O povo, que se lixe. Tinha ninguém enxergando coisas básicas, como eu saí aí como um louco, filmando a Avenida Brasil e mostrando que não tem rampa de acessibilidade. Agora estão construindo um cabo ali na prefeitura. Quanto tempo eu falei nisso? Quanto custa uma lata de tinta amarela para pintar uma vaga para pessoas especiais na porta de escola, de banco, de restaurantes? Qual a dificuldade que existe nisso? Qual o custo que isso representaria em um orçamento de 1/3 de R$1 bilhão? Nada. Mas cadê a boa vontade dessa gente? Agora, nossa! Qual é o problema no transporte, professora? É um problema que os alunos me trazem. Agora, professora! Não enxergou antes não, lindona? Aí ataca primeiro os prestadores de serviço, que daqui a pouco vão ter que buscar as crianças, talvez de trator de esteira, quem sabe? Porque não tem ônibus que aguenta essas estradas, não. Mas cadê a coragem da vereadora para tirar a bunda lá daquela cadeira onde ela ganha mais de R$5 mil para ir lá bater na porta do Ministério Público e falar assim: doutora promotora, já que eu não consigo fazer nada como vereadora, porque eu sou minoria, porque não é minoria, estava juntinho com um grupo do prefeito que está no hotel do Estado,
Eu vim aqui pedir a ajuda do Ministério Público, sabe por quê, doutora promotora? Porque as crianças lá da Volta Grande já perderam um semestre de aula. Eu, sendo professora, eu me compadeço com isso. Como é que nós vamos fazer? Deixar as nossas crianças lá na Volta Grande sem aula? Não tem explicação. Ah, lá nas Areias também tá. Ah, não, mas é fácil, né? Vai lá. O doido vai lá e denuncia, o Ministério Público resolve tudo. Nessas circunstâncias resolveu. A promotora entrou, processando o município com pedido liminar, e no outro dia foram lá buscar os alunos da Volta Grande. O que eu tive que fazer? Fazer live com eles, fazer escândalo, fazer barulho, para poder chamar atenção e, obviamente, buscar auxílio na promotoria, que notificou inclusive a prefeitura de Licínia, para cumprir com a obrigação dela também. E aí a prefeitura de Licínia falou, não, nós queremos ir lá buscar. O problema é que o prefeito de Guapé não dá manutenção das estradas, e aí o ônibus não chega. Mas quem foi lá? Tiago Câmara. Não foi o Dr. Pepe, o urubu ganancioso. Não foi a vice dele, que é professora, que é vereadora, que é candidata. Não foi o grupo do prefeito interino, fomos nós. Mas é muito fácil, não é? Então, para você que está aí no grupinho do Dr. Pepe, o urubu ganancioso, que fala que é muito fácil, vai lá no Ministério Público, toma uma atitude parelha como eu tomei, demonstra através de atos, de ações. Sabem a taxa para coleta de resíduos sólidos? Fui eu que denunciei. Está aqui. Bom, está lá na promotoria, na Procuradoria Geral de Justiça, que já notificou o Executivo e o Legislativo, que permanecem em silêncio. Aí aonde está a candidata a vice-prefeita que não falou nada para os senhores? Que não falou a respeito da reprovação das contas do prefeito preso? Ninguém vai tocar nesse assunto? Quando eu estava lá esbravejando e tinha lá o Devius Advocate falando que eram apenas ressalvas. Não é ressalva não. O TCE está sendo muito claro aqui, ó, tá vendo? Não, mas ele vinha com aquele juridiquês pomposo, barato. Tinha mais autonomia do que os 9 vereadores, porque a vereadora, que o filhinho, né, tá aí agora, fazendo papel bonito, né? Sabe como é que é? Ué. Aí é fácil apontar o dedo pra mim e me chamar de louco. Bom, tô falando demais, tô aqui dando voltas para tratar a respeito desse assunto. Já fiz o pedido, com certeza tem aí Rafael, Diego, o Wilson deve estar aí me assistindo. Sapeca aí, senta o dedo, manda essas denúncias aí nos grupos de WhatsApp. Toda publicidade para isso ainda é pouco. Leiam, cliquem lá no link que vai jogar vocês para uma pasta em um Google Drive do Ministério Público, que vai dar condições a vocês de assistirem as oitivas de testemunhas que foram lá contribuir com a justiça para minimizar, porque acabar tá fácil, não. Não tá fácil mesmo. Mas a gente segue tentando. Eu, diferente deles, morro lutando, mas não me envergo para essa gente. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.